Flamengo vende jogador a time da Arábia Saudita, corte de jogador do Flamengo na seleção brasileira, quantia milionária nos cofres do clube e muito mais. Isso aqui você vai acompanhar no vídeo do Coluna do Fla, o noticiário desta quinta-feira, aqui no YouTube do Coluna do Fla. Para começar, me apresentar, sou Rodrigo Lima e chego aqui na manhã desta quinta-feira para deixar o torcedor informado das principais notícias que aconteceram nos bastidores do Flamengo ao longo do início dessa quinta-feira e também durante a quarta-feira, ontem. Pedi para você deixar seu like, curtir e compartilhar bastante esse vídeo aí com amigos, parentes, familiares. Para já começar essa live, vamos falar sobre a venda de Matheus Gonçalves, o cria do Ninho, uma das joias recentes da categoria de base que acabou sendo vendida para o Al Ahly, da Arábia Saudita. Jogador que não vinha tendo tantas oportunidades com o Felipe Luiz na temporada 2025, chegou a descer para jogar pelo sub-20 do clube e depois desse período o Flamengo decidiu por negociar o atleta com Al Ahly da Arábia Saudita, jogador que se despediu ontem, um texto, uma escrita e uma fala bem emocionante do atleta nas redes sociais, postou um vídeo ali de despedida onde diversos jogadores que jogam com o Matheus Gonçalves, jogaram com o Matheus Gonçalves no Flamengo, outros que já deixaram o clube, deixaram aquele apoio para ele ali antes de seguir ali rumo à Arábia Saudita, jogador que teve seu último adeus, podemos dizer assim, né? A última partida, o último jogo de Matheus Gonçalves pelo Flamengo aconteceu no último sábado, quando o Flamengo foi campeão mundial sub-20 em cima do Barcelona nos pênaltis aqui no Maracanã. Matheus Gonçalves foi o camisa 10, um dos jogadores mais experientes ali, por isso destaque também na partida. Perdeu o pênalti no Mundial, porém não deixa de ter importância nessa participação e nessa trajetória pelo sub-20 do Flamengo. O jogador deixa o Flamengo, campeão de tudo na base, no profissional não conseguiu render aquilo que era esperado, mas agora segue novos caminhos, segue novos trilhos aí no decorrer da carreira. Jogador que deixa o Flamengo, porém o cofre do Flamengo também agradece, porque ao mesmo tempo que esse jogador é uma baixa no elenco, a venda de Matheus Gonçalves também é bom para os cofres do Flamengo. Isso porque essa venda do jogador para o Al Ahly da Arábia Saudita vai render ao clube cerca de 50 milhões de reais. O jogador foi vendido 100%, né? Os direitos econômicos do atleta por total foi vendido por cerca de 8 milhões de euros, então cerca de 50 milhões de reais na cotação atual aqui na moeda brasileira. Então 50 milhões no cofre do Flamengo, contrato previsto para ser de 3 anos com o time da Arábia Saudita, então é uma baixa agora no elenco do Flamengo, porém com essa baixa o Flamengo tem um reforço ali no caixa, mais 50 milhões, e com isso o Flamengo chega a 500 milhões em venda de jogadores, é um número considerável, principalmente se comparar com o que vendeu e o que comprou. O Flamengo que trouxe jogadores renomados, porém o próprio Jorginho e o Saúl vieram de graça. Então é uma situação onde o Flamengo está bem atento no mercado e está tendo benefícios, assim, lucro com venda de jogadores. Então Matheus Gonçalves deixa o clube, 50 milhões de reais nos cofres do Flamengo, e com isso o Flamengo atinge 500 milhões de reais. Saindo um pouquinho agora de contratações, de mercado da bola, falando um pouquinho sobre o elenco do Flamengo. O Flamengo acabou tendo uma baixa, o Flamengo vai ter uma baixa que também acaba ocasionando na seleção brasileira, trazendo um certo problema para a seleção brasileira, que é o Alexandro. Alexandro que sentiu um desconforto na panturrilha esquerda no jogo contra o Vitória na última segunda-feira, único jogador do Flamengo convocado para a seleção brasileira, porém vai acabar sendo desconvocado por conta dessa situação. O jogador, a CBF já soltou uma nota oficial ontem, já deixando claro que o jogador vai se recuperar junto ao departamento médico do Flamengo e com isso está fora dos jogos da seleção brasileira contra Chile no Maracanã e Bolívia fora de casa. Então é uma baixa. A seleção que teve até um fato curioso, Ancelotti, assim como costuma, né, assim, sempre que os jogadores se lesionam ou tem que ser desconvocado, sempre se convoca um jogador para o lugar. Para o lugar do Alexandre, dessa vez, Carlos Ancelotti não trouxe nenhum para a posição, já que conta lá também com Caio Henrique e Douglas Santos. Então não entrou ninguém no lugar do Alexandre. E já que ele não joga pela seleção brasileira, o Flamengo também pode ter um problema visando os próximos compromissos, que é justamente a baixa do Alexandre. Então o Felipe Luiz tem um treino de hoje, de sexta e de sábado, para definir quem será o substituto do Alexandre na lateral esquerda. No jogo contra o Vitória, acabou sendo o Vinha, o Alexandre que começa jogando,
começou jogando, boa atuação, só que aí sente essa dor, esse desconforto na panturrilha esquerda, acaba sendo substituído, e daquele jogo o Flamengo só tinha o Matias Vinha, porque o Alexandre era o titular, e o Ayrton Lucas, que era também outro da posição que o Flamengo tem, não esteve à disposição do Felipe Luiz por problemas pessoais. Então o jogador acabou sendo dispensado no jogo contra o Vitória e não tinha como ficar à disposição do Felipe Luiz. Então, naquele momento ali, o Vinha foi o substituto imediato do Alexandre, e agora fica a dúvida para saber quem entrará no lugar do Alexandre no jogo de domingo contra o Grêmio, às 4 horas da tarde no Maracanã. Então o treino de hoje, de sexta e de sábado, serão cruciais para o Felipe Luiz definir o substituto do Alexandre na lateral esquerda. E a dúvida fica entre Ayrton Lucas e Matias Vinha. Já falando desse jogo aí, importantíssimo para o Flamengo continuar essa arrancada, né, essa ascensão aí que desponta já como líder isolado na competição do Brasileiro, 46 pontos, e se manter na ponta da tabela. A preparação do Flamengo já segue a todo vapor. Como mencionei antes, Felipe Luiz já treina o elenco. Hoje, mais uma atividade acontecendo pela manhã, sexta-feira a mesma coisa e sábado a mesma coisa. Então, o Felipe Luiz tem 3 treinos, o treino de hoje, o de sexta e o de sábado, para definir a escalação titular do Flamengo para o jogo contra o Grêmio. Grêmio que não vive uma boa fase na temporada. Por outro lado, o Flamengo dispensa comentários aí sobre atuações e performance e aproveitamento na competição. Então é um confronto ali de líder contra um time que meio de tabela brigando ali pela zona de rebaixamento. Então o Flamengo tem esse ponto a favor, mais esse ponto a favor contra esse jogo contra o Grêmio, que acontecerá aqui no Maracanã, diante dos rubro-negros. Mais um domingo de casa cheia, o torcedor que estava sentindo falta desse jogo do Flamengo, domingo, 4 horas da tarde, vai ter esse domingo. Então é aquele jogo onde a galera chega com a família, chega com o filho, chega com os amigos ali, curte o domingão em pleno Maracanã, e será mais um jogo de casa cheia. Todos os ingressos já esgotados, então mais uma festa tremenda ali da torcida rubro-negra no Maracanã, com direito a bandeiras, bandeirões, baterias. Então aquela festa e tanta que sempre acontece no Maracanã e é sempre bonito e bacana de se ver. Então esse é o resumo aqui nesse início de manhã dessa quinta-feira. E, claro, ao longo do dia, o Coluna do Fla vem também sempre atualizando vocês com notícias em tempo real, tudo que acontece nos bastidores do Flamengo. Então, para não perder nada relacionado ao Clube de Regatas do Flamengo, você tem que seguir o Coluna, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter, nas redes sociais todas. É só colocar Coluna do Fla que você acha a gente. E quer saber de Flamengo, tem que ficar ligado aqui no Coluna do Fla. Saudações rubro-negras.